Pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu vou meio que completar uma resenha que eu fiz há um tempo atrás, falando sobre este fantasma aqui. O outro ônibus, esse aqui é o roxo, o outro ônibus da editora Mitos. Como eu falei no outro vídeo, essa questão de ônibus, hoje em dia, meio que qualquer coisa vira ônibus, né? Tipo, o gibi de 32 páginas vira ônibus porque é o nome que estão usando para ganhar uma grana no mercado, né? Da mesma forma que a graphic novel foi um nome muito utilizado ali pela década de 80 para 90, né? Então, assim, tem desde a graphic novel mais complexa e, né, o Mouse, Persepolis, mas daí também tem Superman contra o Lex Luthor pela 84ª vez com 24 páginas e, é a graphic novel. Então isso aqui é um ônibus, mas esse ônibus da Mitos, ele efetivamente se parece mais com um ônibus mesmo, né? Que supostamente deveria ser um grande run de histórias. Aqui a gente tem 3 anos, 2 anos e meio de fantasma. E é um fantasma diferente. Ainda que você tenha o mesmo autor, mesmo escritor, o Lee Falk, a gente tem agora os desenhos do Cy Berry, que são muito diferentes dos desenhos do Ray Moore, que eu até falei no outro vídeo lá, sei lá quando. Então, o Cy Berry, ele faz um fantasma mais bem definido, mais longilíneo, mais parecido com o Flash Gordon. Ó. Eu vou meio que mostrar aqui algumas páginas, né? Olha lá o fantasma e tal. Deixa eu ver se mais pra cá eu acho. Olha lá. Né? Então é um visual mais clássico, clássico do ponto de vista grego, talvez, da coisa, né? Então é bem diferente da forma como o Ray Moore desenhava o personagem, né? E me parece, talvez eu esteja errado, talvez seja uma traição da minha memória, mas me parece que os desenhistas que vieram depois, e também aqueles que eram espalhados ao redor do mundo e que faziam histórias do fantasma, seguiram muito mais este cara do que o Ray Moore. Então me parece que o Cy Berry foi mais importante do que o Ray Moore. Eu posso estar errado, porque assim, eu tenho uma lembrança da RGE, né, de quando eu era criança, então talvez eu esteja errado, existe essa enorme possibilidade de eu estar errado. Mas me parece que esse fantasma aqui ficou mais evidente. Até aquele desenho do Defensores da Terra era mais inspirado neste fantasma do que no outro. Né? Então, esse aqui que é mais parecido também com o Flash Gordon, né? Já que os Defensores da Terra eram eles. Achei aqui, ó, um fantasma. Aqui, ó. É outro tipo de desenho. Aí, quanto à edição, capa dura, eu acho que a Mitos, já falei isso no outro, mas vou reforçar aqui, acertou demais em aumentar os quadros, porque isso aqui era tirinha, então eram 4 quadros por dia, os caras aumentaram os quadros e fizeram ele ficar cada vez mais definidos, assim, né? Ó, em 6 quadros por página, o máximo são 6 quadros por página. Acho que nesse ponto a editora Mitos acertou de uma maneira espetacular, assim. Parabéns mesmo para os caras, porque ficou bem legal, gostoso de ler, sabe? Muito bom. Do ponto de vista das histórias, as histórias duravam meses, né? Ó, a primeira foi de agosto de 61 até fevereiro de 62. Né? Então duram muitos meses. Olha, a história do Embaixador Misterioso foi de outubro de 62 até junho de 63. Então, assim, às vezes tem 6 meses, às vezes tem 3, né? E as histórias vão se articulando e tal. E é muito legal, né? E é aventura, 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 aventura. Aí, claro, isso aqui é da década de 60, com um escritor da década de 30, e isso tem que ser levado em consideração.
Esse fantasma aqui é um cara invencível. Ele é infalível. Ele é inefável, como diria o Henri Cristo. Ele é um cara que não erra, que ele sabe tudo o que ele quer, que ele tem as manhas, ele sabe tudo, ele é esperto, ele já antecipa tudo. É invencível, né? Ele é o exército de um homem só, ele não comete nenhum erro, nem moral, nem ético, nem estratégico. E assim, chega um momento que você vai lendo e acaba, tipo, tá, legal, mas porra, né? Legal, mas, né? Isso dá uma certa chatice, assim. Nesse volume aparecem alguns personagens que, lendo o prefácio, inclusive o prefácio foi feito pelo cara daquele canal Fantasma Brasil, o Glaucio, né? Vale bastante a pena se você gosta de fantasma. Dá uma olhadinha no canal dele, que é legal mesmo. Aparecem determinados personagens que começam aqui, né? Então o fantasma acaba virando o líder de todos os brancos que estão na África e o líder de todas as tribos na África também. Então ele é o cara que manda em tudo, né? Então assim, de novo, infalível, nunca erra, aquela coisa toda, né? Ninguém sabe quem ele é, mas todo mundo sabe quem ele é, sabe? Aquela coisa assim, para deixar uma mensagem para o grande líder, que eles não sabem que é o fantasma, você tem que colocar num cofre e trancar. Daí o grande líder, como mágica, vai tirar aquele papel do cofre. Daí você sabe que o fantasma vai por um túnel embaixo. Sério mesmo que um policial experiente não vai perceber que aquele cofre tem um furo que dá para abrir por baixo? Então, assim, você tem que lembrar que você tá nos anos 60, você tem que lembrar que o cara é dos anos 30, né? Então, você tem que se transportar para lá, senão é difícil, né? Uma outra coisa diferente do que acontece no primeiro, aqui a Diana mal aparece, ela aparece em uma história só e nem é a protagonista ou o fio condutor da história. Zero protagonismo feminino aqui, tipo, as mulheres são sempre as donzelas em perigo, sempre são aquelas que provocam o problema pro fantasma resolver, né? É diferente do primeiro, no qual, pelo menos no início das tramas, existia algum protagonismo feminino, né? Então, assim, essa parte também é meio complicada, caso você se interesse por esse tipo de tema. O que você vai ter aqui e que é bem legal? Aventura, 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 aventura. É isso, né? É isso. Então, assim, eu gosto bastante, eu me divirto, mas eu me transporto para os anos 60. Eu espero que a Mitos continue lançando esses ônibus aqui do Fantasma, porque enquanto lançar eu vou comprar. Eu gosto desse formato, né? Capa dura, que dá para você sentar e ler durante algumas horas, né? Sem sem o mundo interferir, né? Porque já diria o Edgar Allan Poe, né? O bom de fazer uma história é quando a realidade não interfere na história. Então você sentar e ler essas 554 páginas, 554 páginas, você se diverte, né? Você entra nesse mundo e tal. Então eu acho que vale bastante a pena para quem gosta disso, desde que você se transporte para os anos 60 e entenda. Os desenhos são magníficos, né? Se você é um estudante de quadrinhos ou estudante de desenho e quer ver definições de corpos humanos e tal, é uma boa pedida também. Beleza? Então, aqui com o Fantasma eu trouxe um outro clássico, que é clássico mesmo, que é este álbum aqui. O Slayed, do Slade. Né? Acho que todo mundo já viu esse disco em algum momento, assim. É um disco difícil para você não ter na coleção, dado o quão clássico ele é. É tipo Fantasma. É tão clássico que você acaba tendo que ter também. Beleza, galera? Então é isso. Até mais!